No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como que está sendo a minha experiência como recém-formada na odontologia. Bom, se você é novo nesse canal e ainda não me conhece, o meu nome é Bruna de Souza, eu sou cirurgiã dentista e esse daqui é o Souza Bru, o canal que ajuda você a evoluir cada vez mais dentro da odonto. Para quem não me acompanha em nenhuma outra rede social, deixa eu explicar o contexto. Eu estou há 6 meses formada e estou vivendo essa fase de recém-formada com toda a doçura e também com todo o peso e as dúvidas que essa fase carrega. E eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de recém-formada dentro da odonto. A primeira coisa que eu queria falar para vocês nesse vídeo é que o que eu vou contar aqui hoje é a minha experiência, a minha visão e que ela deve servir apenas de inspiração, ou de motivação ou de alguma base para vocês do lado daí. Que de nenhuma maneira eu acho que vocês podem comparar o que vocês vão viver ou o que vocês estão vivendo com o que eu estou vivendo. Eu acredito muito que cada um tem o seu contexto e que cada pessoa tem as suas oportunidades para viver as coisas que precisa viver. Então não se compare com a trajetória de outra pessoa, não se sinta nem superior nem inferior à trajetória do outro, tá bom? Então eu queria muito que vocês entendessem isso com esse vídeo. O segundo ponto que eu queria comentar é sobre o meu contexto. Eu queria falar brevemente sobre o contexto que eu vivi dentro da odonto até chegar nesse momento que eu tô agora de pós-formatura, porque explicar o meu contexto vai fazer com que você entenda como eu parei aonde eu tô agora e por que eu estou vivendo essa fase de recém-formada do jeito que eu estou vivendo, tá? Em 2018, eu passei na Universidade Federal de Goiás para odontologia. Na época, eu sabia que os materiais de odonto eram muito caros e eu cogitei até a possibilidade de nem fazer a faculdade, porque os meus pais eles não conseguiriam arcar com os custos, né, de todos esses materiais. Então eu entrei na universidade meio que assim com o coração na mão, sem saber como que eu ia arcar com todos os custos da faculdade. Apesar de ser uma faculdade federal, a gente ainda gasta muito com materiais, então essa era uma preocupação muito grande para mim. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que tinha algumas bolsas que emprestavam materiais, então eu fui atrás disso, estudei muito para ganhar bolsa, enfim, tinha boas notas para manter essas bolsas, até que eu consegui uma bolsa instrumental, onde a faculdade me emprestava esses materiais e eu consegui cursar todos os 5 anos da graduação com esses materiais da faculdade. Isso me ajudou muito, muito mesmo durante a minha graduação, porque eu acho que se não fosse isso, eu nem conseguiria ter terminado a minha faculdade, talvez, nem eu sei o que poderia ter acontecido se eu não tivesse tido essas oportunidades e essas chances, assim, dentro da própria faculdade. Além disso, dentro da graduação também, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito esforçada. Eu sempre queria tirar boas notas e manter o que a gente chama dentro da faculdade de média global. Eu queria manter minha média global sempre alta, porque se você tem uma média global dentro de uma faculdade federal, você consegue ganhar bolsas, você consegue entrar em iniciações científicas com mais facilidade, você consegue entrar em monitorias com mais facilidade, enfim. Então eu estudava muito, sempre estudei muito para ter essas oportunidades. E eu sempre ganhava muitas bolsas dentro da faculdade. Então, meu contexto era uma faculdade federal, onde eu não tive que arcar com tantos custos de materiais, de instrumentais, e eu ainda ganhava algumas bolsas lá dentro. Então, ao longo da minha graduação, eu juntei mais dinheiro do que eu gastei. Eu sempre fui uma pessoa muito econômica, então eu consegui sair da faculdade com o dinheiro juntado. Eu sempre pensava assim, cara, meus pais não vão ter condição de me ajudar quando eu terminar, quando eu formar. Então, eu consegui juntar meu dinheiro depois que eu saí da faculdade. Beleza, esse era o meu contexto inicial. Em 2020, né, quando eu tava ali entrando no meu terceiro ano da graduação, tivemos então a pandemia e eu comecei esse canal aqui, o Souza Bru. O Souza Bru foi um projeto que eu comecei assim pensando em ajudar meus amigos da faculdade. Eu sempre fui uma pessoa que explicava muito bem para as outras pessoas da minha sala e durante a pandemia a gente não tinha mais esse momento de sentar todo mundo e eu explicar a matéria para as pessoas. E eu falei, cara, então eu vou criar um canal no YouTube. E eu comecei a criar o canal e de repente outras pessoas estavam assistindo aos meus vídeos e aí eu consegui ver que realmente os vídeos estavam alcançando outras pessoas. Depois que eu comecei o projeto aqui no YouTube, lá na faculdade, alguns professores já conheciam o projeto e começaram a me ajudar. Então eles viam que, tipo assim, eu era muito dedicada para fazer as coisas e eles começaram a me dar oportunidades.
eles me davam câmera para gravar, eles me prestavam as salas da faculdade, enfim, eles me davam, tipo, materiais, manequins para gravar vídeo para aqui pro canal. Enfim, eu comecei a receber apoio dos professores e eles perceberam, assim, que eu era uma pessoa que realmente queria correr atrás, que era dedicada. E dentro desses professores que me ajudavam, um foi especial, porque ele começou a me abrir portas para entrar dentro de uma especialização. Imagina, eu estava ali no 3º ano da graduação e eu recebi a oportunidade de entrar para acompanhar uma especialização. Eu não fazia a especialização, eu apenas acompanhava a especialização. Aí você pode pensar, nossa, que bobeira, né? Tipo, só ir lá e acompanhar. Mas aí é que você se engana, porque acompanhar essa especialização foi de fato o marco principal para todas as oportunidades que eu recebi depois disso. Dentro da especialização, eu conhecia dentistas já formados com a visão deles de mercado, então eu conseguia conversar com todo mundo. Fiz networking muito bom com todas essas pessoas. Inclusive, um dia dentro da especialização, um dos professores de lá falou assim: Bruna, você não quer fazer estágio comigo? Eu falei, claro, quero sim. E aí eu comecei a fazer estágio com esse professor. E eu fiquei uns 2 anos fazendo estágio com ele. Era um estágio que eu ia todos os dias, não era remunerado, eu tinha só hora para entrar, não tinha hora para sair, não tinha hora para almoçar, mas eu aprendia muito, muito mesmo. E nesse estágio que eu comecei a fazer com esse professor da especialização, é hoje o lugar que eu trabalho, é hoje a clínica que eu atendo, né, e que eu comecei a trabalhar assim que eu formei. Então, eu quis explicar um pouquinho desse contexto que eu passei para vocês entenderem como que eu cheguei aonde eu estou trabalhando hoje. Então, foram várias coisas que foram acontecendo e que me trouxe no momento que eu tô agora. O que eu quero que vocês entendam é que as coisas elas vão acontecendo na nossa vida assim até que tudo se encaixa, sabe? Eu venho de uma família que não teria a menor condição de bancar um consultório para mim, de bancar cursos logo de cara. Inclusive, eu até hoje não comecei nenhum curso, nenhuma especialização, porque eu que vou bancar todos esses cursos para mim e eu ainda não tenho estabilidade financeira para isso. Então, a gente vive contexto, as coisas vão acontecendo, né, da forma que tem que ser. Eu não tinha nenhum dentista na família que pudesse pegar na minha mão e falar, nossa, Bru, vamos lá. Não tinha. Então, assim, a gente cria o nosso próprio contexto, sabe? Você se dedicando, você fazendo a sua parte, as coisas vão acontecendo. É claro que todo mundo tem o seu contexto, todo mundo tem as suas dificuldades, suas oportunidades, mas é preciso voltar o seu olhar para as oportunidades que você tem. Eu não venho de uma família rica, não venho de uma família que poderia me bancar dentro da faculdade, que poderia me dar a oportunidade de trabalho que eu quisesse ou condições de fazer cursos mirabolantes logo de cara. Mas com a minha realidade, com o meu contexto, eu consegui criar as minhas oportunidades. E eu acho que a gente tem que realmente conseguir olhar, voltar o nosso olhar para o que realmente interessa para o nosso contexto. Entendido o meu contexto, agora eu queria responder algumas perguntas que vocês deixaram lá na caixinha do meu Telegram. Eu comentei com vocês lá no meu Telegram que eu ia falar sobre esse assunto e algumas pessoas deixaram algumas perguntas sobre esse contexto da fase de recém-formado. A primeira delas é como está o mercado de trabalho. Essa pergunta, ela tem uma resposta muito relativa, na minha opinião, porque o mercado de trabalho, ele pode variar muito dependendo de você e dependendo também da onde você tá. Primeiro ponto, aonde você tá. Se você tá numa cidade que tem muitos dentistas, é um pouco mais difícil, né, de você conseguir um lugar muito bom para trabalhar. Eu trabalho em Goiânia. Em Goiânia, só para você ter uma noção, pelo CFO existem quase uma média de 5.000 dentistas atuantes. Ou seja, são muitos dentistas atuando, sabe? Então é um pouco mais difícil que você conquiste o seu espaço. Entretanto, na cidade onde eu moro, que é uma cidade vizinha, que é Senador Canedo, a gente tem uma quantidade assim de quase 2.000 dentistas, um pouco menos de 2.000 dentistas. Ou seja, é talvez uma região mais propícia para você entrar como dentista de fato, porque vai ter menos concorrentes para você. Então, tudo isso a gente precisa olhar também. Entretanto, eu acredito também que você tem um grande peso nessa jornada de você entrar no mercado de trabalho. Se você não se destaca de alguma forma, é muito difícil de você conseguir entrar no mercado de trabalho logo de cara em um lugar bom. Como eu vou me destacar? Gente, dentro da faculdade, constantemente tem pessoas que te observam.
os seus professores te observam, os seus amigos te observam, os seus pacientes que você atende na faculdade, eles te observam. Então, assim, se você dentro da faculdade é uma pessoa que não tá tão interessada com nada, se você é uma pessoa que, sabe, não faz questão de fazer as coisas de forma bem feita, pode ter certeza que pessoas estão olhando para isso. E se você um dia precisar de uma oportunidade, se você um dia precisar ser indicado para alguma coisa e você não tiver um bom comportamento, provavelmente você vai ser uma das últimas pessoas a serem escolhidas. Eu gosto muito de citar um exemplo de uma amiga minha dentro da faculdade. Ela sempre gostou de endodontia, sempre. Todo mundo falava, nossa, Gi, você é muito boa na endo, você gosta muito de endo, e assim, quando eu tiver meus casos, eu vou mandar você pra endo. E do mesmo jeito, comigo, as pessoas olhavam pra mim e viam que eu tinha um pouco de facilidade com prótese. E as pessoas falavam, Bruno, nossa, eu odeio prótese. Ó, quando eu tiver um paciente, eu vou mandar pra você meus casos de prótese. Então, assim, você começa a criar um perfil logo dentro da faculdade. Você tem que entender que as pessoas que estão estudando com você hoje, daqui a uns anos, vão ser seus colegas de trabalho. E talvez elas não vão fazer o que você tá fazendo. Por exemplo, eu não gosto de endo. Então, a primeira pessoa que eu penso na minha cabeça quando eu quero indicar uma endo, quando eu falo, nossa, se eu precisar um dia indicar uma endo, eu vou indicar pra Giovana. Por quê? Porque ela construiu essa imagem dentro da faculdade. Então, assim, tudo isso, gente, são mínimos detalhes que vão fazendo com que você entre no mercado de forma diferente, com que você seja visto de forma diferente dentro do mercado, pelos seus colegas, pelos seus chefes, entendeu? Então, assim, tudo isso conta, sabe? Tudo isso faz diferença no final. Então, a dica que eu te dou é que você se dedique, que você corra atrás, que você consiga criar o seu espaço desde dentro da faculdade, porque isso faz muita diferença mesmo. Uma outra pergunta que as pessoas me fizeram é quanto que eu estou ganhando dentro do meu trabalho, do meu atual trabalho. Eu estou com 6 meses de formado e dentro desses 6 meses eu já trabalhei em 2 clínicas. Eu trabalhei nessa clínica que eu tô agora e comecei em uma outra clínica por um período. Nessa outra clínica, eu ganhava com porcentagem, o que é uma coisa que é muito comum para os cirurgiões dentistas, entrar numa clínica e ganhar por porcentagem. Eu confesso que nesse primeiro momento, trabalhar por porcentagem não foi tão legal para mim. Por quê? Porque nessa clínica em especial não tinha um fluxo tão grande de pacientes. Então, se eu não trabalhava, se eu não atendia, eu não ganhava. Então, não foi uma experiência tão legal, tanto que eu saí dessa clínica para continuar somente nessa que eu estou agora. Nessa que eu estou agora, eu comecei ganhando por diária. Então, assim, ó, eu poderia ir atendia e eu ganhava o diário. Eu poderia atender muitos pacientes ou poucos pacientes, que mesmo assim eu ia continuar ganhando aquela diária fixa, né? Agora o meu salário já mudou um pouco nessa clínica que eu tô. Além das diárias fixas que eu recebo, se eu levo paciente ou se eu consigo algum paciente de fora para realizar algum procedimento, ou se eu convenço o paciente a realizar algum procedimento, o meu chefe, ele me dá uma porcentagem também desses procedimentos que eu vendi, digamos assim, para o paciente, certo? Então, assim, acaba que o meu salário, ele varia muito. Mas eu posso dizer que, tanto no meu caso, quanto no caso de outros colegas que formaram comigo, né, que a nossa média de valor, que a nossa média de salário varia entre 4 mil a 8 mil. Eu tenho colegas que já ganham essa faixa de 8 mil reais com 6 meses de formado, e eu tenho colegas que ganham 4 mil, 3 mil, essa faixa assim. Então é muito variável, o meu salário também é variável. Por exemplo, no último mês eu ganhei 4.500, que foi o salário do meu mês passado. Só que é muito variável, eu já tive mês que ganhei mais e tive mês que ganhei menos por causa dessas porcentagens que eu mencionei para vocês, dessas comissões que eu ganho dentro do meu trabalho. Mas como eu disse, é muito relativo falar sobre isso, porque essa é a forma que eu trabalho na clínica que eu estou trabalhando. Mas existem outras formas de remuneração do dentista que não necessariamente é da forma que eu estou trabalhando agora, entendeu? Uma outra pergunta que eles deixaram lá no Telegram é como eu estou atuando na clínica que eu trabalho, em qual área que eu tô ficando. Bom, gente, vou contar para vocês as 2 experiências de clínica que eu já trabalhei. Naquela clínica que eu já saí,
eu comecei a trabalhar como clínico geral. Então, eu fazia limpezas, restaurações, essas coisas mais básicas mesmo. Na clínica que eu tô agora, como eu fiz estágio nessa clínica durante um bom tempo, eu já tenho uma vivência maior dos atendimentos e eu sei mais coisas, né, do fluxo dessa clínica. Então, meu chefe, ele já sabe que eu sei de algumas coisas e ele já me coloca para fazer. A clínica que eu estou hoje trabalha dentro do fluxo digital, então a gente faz escaneamento, a gente faz desenho para imprimir modelo em 3D, a gente desenha dente, fresa dente, maqueia os dentes, então a gente consegue trabalhar tudo dentro do fluxo. Como eu era estagiária nessa clínica, eu aprendi muita coisa desse fluxo. Então, além de fazer o básico, tipo assim, uma restauração, uma limpeza, auxiliar em tudo que tem para auxiliar dentro da clínica, tudo que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu também fico muito dentro dessa linha do fluxo. Então, eu que escaneio, eu que tiro foto, eu que mando para o laboratório, eu que fico responsável por toda essa parte do fluxo digital dentro da clínica. Além disso, por ter acompanhado também durante muito tempo aquela especialização que eu falei para vocês, é uma especialização de implante, eu já venho tendo uma vivência e atendendo pacientes na parte de prótese sobre implante. Então, muitos casos de prótese sobre implante da clínica já são passados para mim. Então, de forma geral, grande parte dos atendimentos que eu faço são atendimentos básicos, né, restauração, e também atendimentos voltados para a parte protética e reabilitadora. Desde que eu formei e estou trabalhando nessa clínica, o meu foco tem se tornado mais nessa parte de prótese e de odontologia digital. Então, grande parte dos outros atendimentos é meu chefe que faz, ou é outro dentista com a sua especialidade dentro da clínica que faz. Então, faz muito tempo que, por exemplo, eu não faço um canal ou extraio um dente, porque a minha parte de fato é essa parte mais da prótese e da odontologia digital. Bom, gente, eu queria trazer esse assunto aqui para vocês, né? Eu tentei responder algumas perguntas que me deixaram lá no Telegram e também comentar um pouquinho sobre essa fase minha de recém-formada, mas é claro que não dá para falar de tudo em um único vídeo, por isso eu deixo aberto aqui abaixo os comentários para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, eu vou tentar responder tudo. Se tiver muitas perguntas, eu até posso fazer um outro vídeo comentando sobre essas perguntas para vocês. Mas de forma resumida e de forma geral, o meu contexto dentro da Odonto como recém-formado tem sido muito bom. Eu acho que eu não tenho direito nem de reclamar das coisas que eu vivo atualmente, porque eu faço as coisas que eu gosto, meu trabalho é bom, eu trabalho numa clínica bem conceituada aqui em Goiânia, consegui ter essa oportunidade, sabe? Então, eu acho que, assim, para uma recém-formada, para um bebê dentro da Odonto, eu acho que eu estou num lugar que eu considero bom e eu sou muito grata. Eu consigo olhar para as coisas que eu estou vivendo e ser grata nas coisas que eu estou vivendo nesse momento. Apesar de que é preciso dizer que eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho as minhas inseguranças, né? Tem dias que eu acordo e penso, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, vai ser tão bom o dia de hoje, sabe? Então, assim, tem altos e baixos pra todo mundo, assim como tudo na vida. E eu acho que a tendência também é melhorar, porque eu tô há 6 meses formada, é como se eu tivesse um bebezinho mesmo, um bebê dentro da Odonto. E eu acho que a tendência é melhorar, a tendência é a gente conquistando o nosso espaço, é a gente se enxergando dentro da profissão cada vez mais, né? E é isso. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado você, tenha te inspirado de alguma forma. E se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo também, para eu saber se esse vídeo gerou valor para você de alguma forma. No mais é isso, um beijo e até a próxima!